E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre a inteligência emocional, como ela pode ser uma aliada para a tua vida e como tu pode melhorar os teus resultados tanto na tua vida pessoal quanto profissional, melhorando e lapidando a tua inteligência emocional. Bora comigo? Primeiro eu quero te contar sobre uma coisa muito importante que precisa ficar clara para todo mundo. Nós temos mapa e temos território. Todas as pessoas têm um mapa, nenhum mapa é território. Então, mapa não é território. Como assim? Mapa não é nada mais, nada menos do que a forma como eu penso, a constituição das minhas crenças, como eu me constituo e como eu me enxergo. E o território é um todo. Então, nós precisamos entender que as pessoas não são obrigadas a pensar da mesma forma que a gente. Cada um pensa do seu jeito e cada ser humano é construído de uma forma, que são as suas crenças. Então, o meu mapa não é o território, ou seja, no momento que eu te julgo, que eu te condeno, que eu olho uma situação tua e eu faço um julgamento, eu faço esse julgamento a partir dos meus olhos, da forma como eu enxergo no meu mapa. Eu coloco o meu eu nessa situação. A partir do momento que tu entender isso, que eu entender isso, que todos entenderem isso, os julgamentos eles vão diminuir. Obviamente que é natural do ser humano que a gente olhe para uma pessoa ou para uma situação que a gente já começa a julgar, mas isso vai começar a ficar muito menos. E que quando a gente entender que não se julga, que não se olha o outro com o nosso mapa, a gente entende que os resultados melhoram e a vida fica mais leve. Por quê? Porque o que o outro faz não me incomoda mais. Porque eu passo a entender o outro, a compreender o outro e a não julgar o outro. Isso é um conforto emocional. Tu poder ver uma pessoa fazendo uma coisa que tu, na tua concepção, é algo que não tem explicação, que tu não faria, mas que tu olha aquela pessoa e tu não condena ela, tu passa a entender que ela vê a vida de outra forma. Você é capaz de mudar o meio que você vive. Tu quer mudar uma situação, tu quer mudar uma pessoa, tu precisa entender que quem é a Ana que atrai determinada pessoa? Quem é a Ana que atrai determinada relação? Quem é a Ana que atrai o profissional ou a situação desejada? Essa Ana precisa mudar e se lapidar para que ela atraia o que ela deseja. Então, antes de eu pensar o que o outro precisa mudar, eu mudo para mudar o outro. Então, é o que eu sempre digo. Nós somos responsáveis e podemos mudar o meio, mas o meio não pode nos mudar. Como assim? Por exemplo, tu chegou na casa de uma pessoa e tinha uma pessoa extremamente mal-humorada ali na casa e a pessoa te deixou mal-humorado. Isso não pode acontecer. O nosso humor, a nossa forma de ver a vida, de ver a situação não pode mudar de acordo com o que uma outra pessoa está vivendo ou com o que ela está nos passando. Então a gente precisa deixar muito claro para nossa mente que nós não podemos nos deixar influenciar pelo outro. Imagina se cada pessoa que a gente convive durante o dia está num estágio de emoção. Um tá feliz, outro tá triste, outro tá irritado. Imagina se a gente começar a se mudar de acordo com qualquer pessoa que aparecer na nossa frente. Então, para nós, precisa estar claro qual a forma que eu vou viver a vida hoje, qual é a emoção, mesmo sabendo que a gente é ser humano e que, obviamente, que a gente vai viver a emoção, porque essa vida aqui é uma experiência real. Então, nós vamos viver de forma real essa experiência, mas que a gente possa entender que o meio não pode nos influenciar de forma alguma, que quando tu entender que tu é o responsável pelas tuas ações, pelos teus resultados e tu não deixar mais que coisas externas, que opiniões externas afetem um resultado teu, afetem uma decisão tua, tu vai ter muitos mais resultados positivos através da tua intuição e através do teu eu, tu escutar o que o teu eu está dizendo o tempo inteiro. Então lembra que a única pessoa que pode te tirar do eixo é tu mesmo. Então quando tu disser que o teu filho, meu filho me irritou hoje de um jeito, gente, ele me tirou a paciência. Ele não tem essa capacidade. Ele não tem a capacidade de tirar a paciência. Tu tem a capacidade de perder a paciência. Tu te deixou irritar por aquela situação. Então lembrando que as pessoas, elas estão aqui apenas como um efeito colaborativo com a gente. Entenda que se tu tem uma crença sobre ti, sobre como tu funciona, sobre o que tu merece, provavelmente as situações e as pessoas da nossa volta vão trazer situações que reforcem isso.
Como assim, Ana? Eu entendo que eu sou uma pessoa extremamente egoísta. Provavelmente vão ter situações e pessoas na minha volta que vão reforçar esse meu egoísmo, essa minha crença de egoísmo. E eu vou falar pra mim mais uma vez, viu só? Eu sou egoísta. Então, quando tu acha que tu é alguma coisa, geralmente situações vêm pra me continuar me reforçando para que eu não saia daquela zona de que, eu acredito que eu sou assim, que eu mereço ou que eu não mereço nada nessa vida, eu pare de reforçar essas coisas. Então o esforço colaborativo ele vem para isso. Cabe a nós enxergar que a gente não quer viver isso. Quando tu começa a entender as tuas emoções, o autoconhecimento, a entender como tu funciona, tu não vai mais permitir que coisas assim aconteçam. Tu vai olhar para as situações da tua vida e vai pensar, por que tá acontecendo isso? Por que apareceu essa pessoa na minha vida? Por que será que eu atraí esse tipo de situação hoje? O que a vida está querendo me mostrar, ou o que eu estou querendo enxergar da vida. Então a gente começa a ter uma análise clara das situações, e aí sim a gente vai começar a entender que muito menos coisas irão nos afetar, muito menos coisas negativas. Eu ainda comentei com uma pessoa muito próxima minha sobre que eu tava achando engraçado que as pessoas vêm trazer pra mim muitas coisas, às vezes, assim, sobre situações que elas estão indignadas, às vezes da escola, às vezes numa outra situação que tenha acontecido. Só que essas situações não me causam mais indignação, porque eu enxergo essas situações com outros olhos, com uma outra forma de pensar. Eu vejo que as pessoas, elas dão muita importância para algumas coisas que, tipo, se elas olhassem para dentro delas, para a vida e vissem que na verdade não é tudo uma catástrofe, seria tudo mais fácil e mais tranquilo, a vida seria mais leve. Um dia a Manu perguntou para mim, a minha filha mais velha perguntou para mim, mãe, por que às vezes tu conversa com nós e tu fala coisas dos teus vídeos? Aí eu falei para ela, porque se a maioria das pessoas, quando pequenas, ouvissem coisas dos vídeos da mamãe, provavelmente elas não teriam tantos problemas futuros. Se as crianças ouvissem desde pequenas coisas, mentalismo, estilo de vida, onde elas entendessem que o autoconhecimento ele é primordial e antes de conhecer qualquer coisa ela precisa se conhecer, porque senão não adianta de nada conhecer o resto, elas não teriam tanto problema no futuro, não teriam tantas crises existenciais, não existiriam tantas crianças, adolescentes com tantos problemas emocionais, ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas apáticas. Todo problema de saúde ele vem de um estado emocional. Então, como eu falei no último vídeo muito sobre o autorrespeito, sobre pessoas e relações tóxicas, a partir do momento que tu começar a entender o que é, e te entender e respeitar e começar a trabalhar a questão da inteligência emocional, como tu vive, como tu entende e como tu lida com as tuas emoções, provavelmente tu vai te abalar muito menos e essas pessoas tóxicas, elas com muito mais facilidade, elas vão ficar para escanteio. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto tu não consegue compreender o que passa dentro de ti, o conflito, aquele jogo, aquela guerra de emoções, porque uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal, e o que eu não consigo entender o porquê eu estou produzindo, tudo vai me afetar. As pessoas vão me trazer uma situação, vai me afetar, a pessoa vai me alfinetar e vai me afetar. Quando tu começa a trabalhar o autoconhecimento, consegue ajustar a tua autoimagem, trabalhar entendendo as tuas emoções, é como se tu tivesse tomado um banho bem quente, embaçou todo o espelho do banheiro. Tu entrou no banheiro e tu secou aquele espelho e tu conseguiu te enxergar de novo. Porque o que eu percebo é que quando a gente não consegue ter essa questão da inteligência emocional, a gente não consegue se enxergar no espelho. Tu não consegue olhar para dentro de ti. Tu só consegue sentir. Tu só consegue sentir aquele jogo todo e aquela confusão toda de emoções e tu não sabe o que fazer e nem como lidar com elas. E é por isso que tem pessoas que têm certificados, têm MBA, têm todas as certificações possíveis e elas não conseguem ter sucesso. Elas não conseguem ser felizes num relacionamento, elas não conseguem ser felizes na família. A família existe brigas entre filhos, entre irmãos, Por quê? Porque muitas vezes ela não consegue, muitas vezes não. Quase que eu não posso te dizer 100% das vezes, mas 98% das vezes a pessoa não consegue, ela não tem um equilíbrio emocional. O emocional dela é totalmente abalado e transtornado. E é por isso que não adianta ela ter toda a certificação do mundo, se ela não tiver equilíbrio emocional, ela não vai chegar em lugar nenhum. Ou ela vai chegar e vai olhar pra trás e vai ver que não chegou em lugar nenhum, porque as pessoas não foram com ela, as pessoas que ela amava ficaram no meio do caminho, ou ela não é feliz.
ela sofreu, ela se desrespeitou. Então a inteligência emocional é a base da vida, é a base de tudo. Tu te autoconhecer é importante. Essa experiência de vida que a gente vive aqui, ela é real, gente. Por mais que ela seja só uma experiência, que nós somos seres espirituais e essa experiência aqui física, ela seja uma experiência, mas ela precisa ser real, porque se ela não fosse para ser real, não teria por que ela existir. Então, claro que não é porque a Ana estuda a mentalidade que ela não fica triste, que ela não fica irritada, que ela não fica com raiva. Só que eu consigo hoje olhar para a situação e com muita clareza, depois que passou aquela raiva, depois que passou aquele sentimento ruim, e ele passa rápido, tu sente, depois tu já avalia com muita clareza, tu consegue sentar, olhar a situação e entender o porquê que ela aconteceu. Ou entender o que tu precisa fazer para melhorar e para não acontecer de novo. Ou então, o que eu preciso fazer para melhorar o meu estado de espírito. Que se eu estiver com esse estado de espírito que não é tão bom, como que eu vou ter os resultados que eu desejo? Se os meus pensamentos, eles geram os meus sentimentos, que acontecem os meus comportamentos e assim, por fim, os meus resultados, eu preciso mudar os meus pensamentos, eu preciso me sentir bem. O que me faz sentir bem? Só se autoconhecendo para saber isso. Essa oportunidade de vida aqui que a gente tem, ela é única. E eu vou te dizer uma coisa, aqui a gente tem a capacidade de tocar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles são muito rápidos, e a nossa vida, ela é a desaceleração dos nossos pensamentos. É como se o nosso pensamento estivesse acontecendo em câmera lenta, e tudo que está acontecendo hoje na tua vida, na tua experiência real e física, ela já passou em algum momento no teu plano mental. Então não te engana. Não pensa que é o destino, é o acaso, é porque Deus quis assim. Porque não é. Isso não é real. Isso já passou por algum momento no teu pensamento. Então mude os teus pensamentos. Tente entender os teus pensamentos. Tente entender as tuas emoções. Tente ver o que te faz sentir bem, para que assim tu consiga mudar os teus resultados. E aí, Ana, tu vai perguntar para Ana que, Ana, então quer dizer que tu não acredita em todo aquele papo de destino, de porque Deus quis assim? Tu não acredita? Não, eu acredito. Eu acredito que a gente tenha sim um destino pré-estabelecido, que a gente, quando a gente vem pra cá, a gente tenha mais ou menos algo traçado pra nós. Só que nós ganhamos de Deus, ou do que tu acredita de superior, algo muito valiosíssimo, e eu diria que é o mais valioso da tua vida, que é o livre-arbítrio. E toda vez, e todo santo dia, e todo minuto a gente toma decisões. Essas decisões são nossas. Por mais que Deus esteja do teu lado, por mais que no que tu acredita e que te dê força esteja do teu lado o tempo inteiro, quem decide é tu, quem escolhe é tu. Porque tu tem o livre-arbítrio, e é justamente para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para aprender a escolher e fazer as escolhas certas, e para isso está a intuição. Só que tu só vai acessar a intuição no momento que tu aprender a te conhecer e no momento que tu aprender a conhecer e escutar e respeitar as tuas emoções. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Um beijo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tchau!